Uma das coisas que a gente gostaria é de estar no meio do povo. Né? Isso daí, o povo participando aqui na Câmara Municipal, visitando os vereadores, que mesmo assim, com tudo isso, que a Câmara ficou um tempo fechada, porque devido à fase vermelha, né? Mas o objetivo nosso é trazer o povo, que aqui é a casa do povo, para trazer no Legislativo, porque ele vindo para cá, ele vai estar trazendo as demandas, né, que tem na nossa cidade. E a gente gostaria de estar trabalhando, mas eu gostaria de não estar tão preocupado só com a saúde de Sorocaba, né? Porque nós gostaríamos que não tivesse essa pandemia, mas infelizmente nós temos que conviver com isso. Repórter RMS News, 7h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. As primeiras informações do dia, para você conectado na internet. Em ação, todo o jornalismo do portal rmsnews.com.br. Entrevistas exclusivas com quem decide o dia a dia no diversos setores da sociedade. Análise dos fatos com a equipe de formadores de opinião independentes. A participação do cidadão pelas redes sociais. Transmissão simultânea no portal, no Facebook e no YouTube. Repórter RMS News. Apresentação: Oliveira Júnior. Os 100 dias de mandato dos atuais vereadores de Sorocaba que assumiram em 1º de janeiro foi registrado no dia 10 de abril. Neste ano, rompendo com a tradição, além da avaliação do prefeito Rodrigo Manga Republicanos, junto ao público da internet, o portal RMS News também lançou a enquete para ver o grau de satisfação dos sorocabanos em relação aos parlamentares nesses dias iniciais de mandato. A enquete teve início no domingo e foi encerrada na sexta-feira, recebendo 5.612 votos. O portal RMS News perguntou para o internauta: qual vereador ou vereadora teve maior destaque de atuação nos primeiros 100 dias de mandato nas áreas saúde, Covid, educação e segurança pública? Em primeiro lugar, apontado na pesquisa, o mandato de Gervino Cláudio Gonçalves, do PL, recebeu a aprovação de 36,15% dos internautas, com 2.040 votos. Para falar sobre este assunto e dizer como recebeu este resultado, nós temos o vereador ao vivo com a gente aqui. Presidente, bom dia. E como recebeu esse resultado dessa enquete do portal RMS News? Bom dia, Oliveira. Bom dia, Luiz Antônio. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando, nos assistindo. Isso é muito importante, estar participando desse portal, que é um portal com audiência expressiva em nossa cidade. Fiquei muito feliz. Sim, com o resultado. A gente sabe que com essa pandemia as coisas não estão andando do jeito que a gente gostaria que andasse, né? A gente gostaria de estar todo dia na rua, aberto, trabalhando com o povo, mas infelizmente ainda está meio travado. Mas a Câmara Municipal está trabalhando muito, muito, e eu quero agradecer por ter participado e agradecer a cada um daqueles que tiraram um tempinho para poder votar e votar no nome da gente. Vereador, qual é a análise, qual é o que o senhor tira em termos de avaliação dessa pesquisa em relação ao seu mandato? Olha, eu fico feliz que eu vejo só, não só o vereador Cláudio, mas todos os vereadores hoje estão trabalhando muito. Nós temos aí, nesse início de mandato, 2.644 proposituras, né? Entre indicações, requerimento, projeto de lei. Isso mostra que os vereadores estão se preocupando
com a cidade de Sorocaba. E sabemos também que nessa parte da pandemia, os vereadores vêm atuando e a gente, como presidente, né, à frente dos trabalhos no Legislativo, a gente vem dando todas as ferramentas, aquilo que os vereadores precisam e o prefeito de Sorocaba precisa para combater essa pandemia. Em tempos normais, os 100 dias seria diferente desses atuais que nós estamos vivendo? O que o senhor faria em tempos normais que não fez nesse ano? Uma das coisas que a gente gostaria é de estar no meio do povo, né? Isso daí, o povo participando aqui na Câmara Municipal, visitando os vereadores, mesmo assim, com tudo isso, que a Câmara ficou um tempo fechada, porque devido à fase vermelha, né? Mas o objetivo nosso é trazer o povo, que aqui é a casa do povo, para trazer no Legislativo, porque ele vindo para cá, ele vai estar trazendo as demandas, né, que tem na nossa cidade. E a gente gostaria de estar trabalhando, mas eu gostaria de não estar tão preocupado só com a saúde de Sorocaba, né? Porque nós gostaríamos que não tivéssemos a pandemia, mas infelizmente nós temos que conviver com isso. Hoje é uma realidade a pandemia de Sorocaba, mas graças a Deus as coisas estão caminhando e logo logo a população vai estar vacinada e nós vamos poder sim poder trabalhar. Mas nós tivemos aí uma das grandes conquistas nossas. Depois de muitos anos de luta, eu fiquei 4 anos fora da Câmara, que eu saí candidato a vice-prefeito, né? Foi o nosso PA 24 horas no Júlio de Mesquita Filho. Essa era uma reivindicação antiga dos moradores e nós, graças a Deus, conseguimos com o prefeito Rodrigo Manga a implantação do PA 24 horas naquela região para poder atender aquela população. Como o senhor avalia esses 100 dias? O senhor que ou seja, teve uma boa cotação em termos de avaliação o seu mandato, automaticamente pode avaliar essa relação do Legislativo com o Executivo nesses primeiros 100 dias. Como que o senhor avalia o mandato do prefeito Rodrigo Manga, que também recebeu boa avaliação aqui no portal? Olha, eu tenho que parabenizar o prefeito, essa boa relação com o Legislativo. Eu, antes de entrar, quando eu estava fazendo campanha na rua, eu ouvi muito isso. Poxa, Cláudio, você chegando lá, vê se para aquela brigaiada que está lá entre a Câmara, o pessoal não fala Legislativo, a Câmara Municipal e a Prefeitura. Só briga, o prefeito e os vereadores, uma briga danada. Vê que a hora que você chegar lá, vê se não faz isso. E graças a Deus as coisas estão caminhando. Então nós temos dado todo o suporte que o prefeito municipal precisa para poder tocar a cidade, né? Nós temos o papel de fiscalizar, ajudar o prefeito, mas que nós possamos dar um suporte para que ele possa tocar, haja visto essa avaliação dele também, que foi boa também nesses primeiros 100 dias. Doutor Luiz Antônio Barbosa, na nossa bancada de formadores de opinião independentes, sua colocação ao presidente, análise do que foi colocado até o momento. Vereador, na sua opinião, ninguém nunca atinge a perfeição. Existe sempre algo a ser melhorado, tá? Existem falhas, as falhas são inerentes ao trabalho. O erro faz parte. E com o erro nós aprendemos. Dentro desses 100 dias aí, quais são os pontos de uma visão crítica construtiva, mas que devem ser melhoradas pela Prefeitura? Olha, esse ponto aqui deve ser trabalhado. Na sua opinião, o que deve ser melhorado, que ainda falta um trabalho um pouco mais profundo? Olha, no meu ponto de vista, que precisa melhorar um pouco mais, tem um ponto que nós precisamos. A máquina pública, ela trabalha com o ser humano, com gente, né? E nós precisamos, ele precisa pegar aí dos concursos que foi feito, nós sabemos que a educação precisa melhorar. Nós temos as escolas, Luiz Antônio, que estão detonadas, ficou muito tempo largado. Eu estive visitando algumas escolas, pré-escola, creche, e está precisando fazer um trabalho muito forte. O prefeito vai ter que fazer isso, né? Nós sabemos que nesses primeiros 90
90 dias não dá tempo nem de abrir uma licitação, porque uma licitação grande ela demora um pouco mais. Você que tem um conhecimento amplo nessa área, eu tenho acompanhado o seu trabalho, já desde a outra vez que eu estou aqui, então eu acompanho seu trabalho na cidade, é muito bom. Então você sabe disso, que muitas vezes uma licitação demora muito, então o prefeito tem vários pontos. Na saúde precisa melhorar mais também, nós sabemos que está fazendo o que pode, mas precisamos melhorar, né? Nós estamos até cobrando agora, lá para o Júlio de Mesquita Filho, nós conseguimos com o prefeito um dentista para poder colocar lá uma sala de dentista para atender a população. Estamos cobrando pediatria também, lá no nosso PA agora, para atender toda aquela região. E nós não podemos pensar só no Júlio de Mesquita Filho, nós temos que pensar num todo. E como vereador da cidade, você tem que pensar nos 4 cantos da cidade. E nós sabemos que tem muita coisa por fazer, mas eu acredito que ele está no caminho. Nós aprovamos no começo do ano aquele abertura de um crédito para que ele possa estar fazendo. Eu acredito que os projetos estão bem adiantados, né? E eles, com esses projetos adiantados, fazendo as licitações, aí sim a coisa vai caminhar. E aí nós vamos estar cobrando o prefeito. Nós demos abertura para ele, né, para poder fazer esse empréstimo. Eu sempre falo, a gente fala, ó, tá lá o dinheiro, faça projeto que você consegue fazer. Então hoje, a nível de projeto, a parte viária não vai reclamar se faltar dinheiro, porque dinheiro vai ter muito, mas depende dos projetos que tem que estar encaminhado. Qual a avaliação que o senhor faz, presidente, sobre a entrada em operação do BRT no dia de ontem? Olha, veja só, o BRT, depois que está funcionando normal, Oliveira, é coisa linda. Você passa lá, os corredores bonitos, ali é o transtorno que só o pessoal da Itaúbu sabe o que eles passaram, os comerciantes, juntou a pandemia e mais os transtornos da obra ali naquela região, não só da Avenida Itaúbu, da Avenida Ipanema também. Então, hoje, depois, o que eu acho, no meu ponto de vista, eu não tenho cálculo na mão aqui. No meu ponto de vista, a passagem ainda continua muito alta ainda para o trabalhador sorocabano. Então eu acredito que teria que melhorar um pouco, mas infelizmente isso acho que não vai acontecer tão rápido. Foi uma das colocações que eu fiz ainda hoje no programa sobre essa questão, sobre o custo-benefício da instalação, que hoje o que nós temos é um conforto. Agora a gente quer também ver o que avança nesse sentido. Doutor Luiz Antônio Barbosa, mais alguma colocação? Vereador, uma questão assim que bateu bastante na cidade, né, esses tempos. A gente tem acompanhado também em outras legislaturas a atuação do Cláudio, já foi entrevistado lá para a gente contar na Cacique, o Oliveira lembra disso. Mas ele sempre foi um vereador assim, educado. Independente se está uma situação assim boa ou ruim, ou se coloca aí, como o Oliveira fala, no pinga-fogo, mas sempre tem uma colocação, sempre tem sabe se portar, tá? Como a maioria dos vereadores. Eu não tenho reclamação dos vereadores, não. Conheço muitos, né? E tivemos aí um incidente envolvendo um secretário com uma atitude em relação a uma senhora, uma idosa. Não seria aí um momento aí da Câmara dar uma puxão de orelha no prefeito? Esse tipo de coisa não pode acontecer, porque isso macula a imagem da administração pública municipal? Luiz, só como a questão é pública, eu vou citar o nome do secretário. Secretário da Saúde, Rodrigo Vinícius, né? O Vinícius Rodrigues, o secretário da Saúde, o Vinícius, que o doutor se refere. Faço isso porque a questão é pública e a gente... É público, todo mundo sabe. Eu concordo com você, Luiz Antônio. Eu sempre falo dessa questão de meu tranquilo, educado. Eu sempre falo que eu gosto de tratar as pessoas igual eu gosto de ser tratado. Né? Isso acho que eu aprendi desde criança, porque se você trata as pessoas bem, as pessoas vão tratar você bem também. Se você já entra com 2 pés no peito, você tem que tomar de lá para cá também. Isso é natural do ser humano. Você bate e já vem de lá para cá. Mas eu agradeço aí as suas palavras, né? A gente que é de uma família muito simples, trabalhei muito tempo na roça, então, e Deus deu essa oportunidade de estar aqui na Câmara e agora pelo terceira vez presidente desta casa. Eu conversei sim com o prefeito sobre esse assunto e até falei que, veja só, se fosse comigo, no meu caso, se fosse eu tinha que pedir desculpa.
Isso daí não cresce ninguém nem diminui ninguém. Veja só, muitas vezes, talvez, eu não sei, eu não estava participando naquele momento, talvez o calor da discussão, ele acabou falando aquilo, mas eu acho que uma desculpa é uma coisa, veja só, e principalmente com a senhora, que tem um trabalho muito forte há muitos e muitos anos em Sorocaba. Então nós temos que respeitar. Eu que tive o privilégio de viver com a minha mãezinha até os 97 anos, eu sempre falo que eu fui privilegiado. Minhas irmãs casou, meus irmãos, e eu fiquei lá cuidando da minha velhinha, minha linda, a minha mãezinha, minha Etelvina Vieira. Então eu tive o privilégio de ficar com a minha mãezinha, né, há muitos anos. Então eu tenho um respeito, Luiz, pelas pessoas de idade aqui. Olha, eu acho que, Deus me livre, eu não me vejo agredindo verbalmente ou falando alguma coisa com uma pessoa de idade, principalmente, e pelo trabalho que ela faz na cidade, já fez muito, né? Eu acho que nós temos esse poder. E eu falei com o prefeito, falei, prefeito, eu acho que quando estava bem no quente, agora parece que deu uma esfriada aí. Eu falei com o prefeito, falei, conversa com o secretário, isso é ruim para o secretário, é ruim para o governo Manga. O governo Manga, que é um governo que ele é de conversar, o pessoal gosta desse jeito dele. A cidade é uma pessoa que está no meio do povo. Então eu conversei com ele. Mas sabe o que é? Dali a gente fala com o prefeito, dali para lá a gente não sabe, né? E pode ser que o secretário, naquele momento de calor, acabou falando aquilo. Mas é tão simples, gente. Você pedir desculpa para uma pessoa e reconhecer o outro lado, que ela tem um trabalho, olha, exemplar na nossa cidade. Vereador, eu tenho certeza que o senhor pediria desculpas, porque isso faz parte do seu caráter e da sua personalidade política, né? Entretanto, o próprio secretário, passado o período, ele ainda vai para as redes sociais com a tranquilidade que o momento lhe permitia e reafirma tudo aquilo que ele disse no calor de uma discussão. E ele foi além, ele disse o seguinte: isso é uma questão de tomar espaço, de ocupar espaço. Isso ele mostra realmente que ele não fez aquela colocação simplesmente pelo calor da discussão, mas é uma questão ideológica, né, desses movimentos de extrema direita que surgem na atualidade. Então aí não há mais o que a gente ponderar em relação à posição do secretário, porque ele mesmo, dias após, quase uma semana, ele vem, reafirma aquilo e bate de frente com o deputado. A confusão não fica apenas, viu, Luiz, na senhora de 70 anos, ele bate de frente com o deputado Danilo Balas. Danilo Balas. É o homem que pode vir à nossa cidade, que pode trazer recursos, que o prefeito precisa desse link, principalmente para a saúde, que está crítica nesse momento. Então, é um sinal de alerta para o legislativo se posicionar em relação a isso, porque essa questão é o seguinte: o posicionamento desses grupos, eles tendem a se repetir, né? É a luta para a implantação do seu projeto de poder. Vereador, mas vamos voltar aqui ao senhor agora. 100 dias de mandato, e isso está dentro do contexto de 100 dias. O senhor é o presidente de um poder na Câmara, ou seja, né, é um dos chefes do poder, dos poderes estabelecidos pela nossa Constituição na esfera municipal. Em linhas gerais, essa boa avaliação, Luiz citou, acho que a dupla Manga e Cláudio, ela está dentro de um contexto que a população está precisando. Nós não precisamos de discurso inflamado agora, nós precisamos de pacificadores, né? E o Manga é um pacificador, é um homem de diálogo. Você é um homem de diálogo. Tem horas que eu penso que você nem paranaense que você é até mineirinho, chega e vai conversando, vai entrando de boa, aquilo que o Luiz disse, não tem tempo mal. Eu te pergunto o seguinte: a que você atribui com todo esse conjunto, mas aquilo que foi definitivo justamente para que o internauta do portal RMS News lhe concedesse aí essa classificação, de avaliação positiva do seu 100 dias de governo? Olha, primeiro, antes de responder, eu quero dizer que meus pais eram mineiros
de Teoflotone, meu pai, minha mãe. Eu nasci no Paraná. E meu pai, quando veio nos anos 60, eu nasci em 63, os anos 60 que ele veio de Minas, já tinha 3 filhos, né? 2 meninos e uma menina, e eu fui o 4º filho do casal, nascendo no Paraná. Então eu tenho um pezinho meu. Tem raiz, eu ouvi. De Minas Gerais. No Paraná foi muita gente, na época do café, o pessoal colher café, tudo, então saíram de Minas para ir para o Paraná. Então eu quero dizer que eu acredito tudo isso, um pouco da experiência, um pouco da gente. Eu estou no meu 4º mandato, já fui presidente 2 vezes, estou no 3º ano como presidente, e eu acredito, e os cabelinhos vai ficando branco, Oliveira. Isso. Eu já estou aí com 58, faço 58 agora no mês de julho, e eu acredito que tudo isso ajuda a gente. Porque no começo é aquele discurso inflamado, muitas vezes a pessoa quer aparecer, e eu acho que quando você fica quietinho no seu canto, você muitas vezes aparece mais do que você quiser fazer barulho. Então, eu sempre falo, eu faço a minha parte, né? Tudo aquilo que tiver no meu alcance para poder atender a população, né? Atender a cidade, ajudar a cidade. Nós temos aí a Santa Casa, que o Padre Flávio faz um trabalho excelente lá, e nós temos ajudado. Aquilo que precisa, nós estamos juntos. Isso é importante para a cidade. Então, nós temos que trabalhar em conjunto, executivo e legislativo. Vamos trabalhar em conjunto. E quem ganha com isso é a população de Sorocaba. E eu quero agradecer a cada um de 2.000 e poucas pessoas, né, que entraram lá para votar no Cláudio. Eu quero agradecer de coração a cada um deles, porque Deus tem iluminado a gente tem trabalhado muito para que Sorocaba possa continuar no caminho certo. Vamos voltar àquela cidade que eu lembro quando eu ia na Assembleia, lá atrás, o pessoal, você é de Sorocaba, nossa, que cidade bonita, eu passei lá, dei uma entrada na cidade linda, né? Olha que legal, tal. Isso é um orgulho pra gente que é da cidade, né? Quantas vezes você, que vai sempre em Brasília, transmite o jornal de lá, quantas pessoas devem ter falado pra você, olha, Oliveira, você é de Sorocaba, que cidade bonita, já passei por lá, né? Isso é gostoso pra gente, então nós temos que ajudar a cada dia mais. É aqui que a gente estamos criando a nossa família, né? E eu que comecei um pouquinho tarde, estou com a menininha de 4 anos aí, ó, né? Então vai fazer, ela faz 4 anos no dia 12 de julho e eu faço 58 no dia 14 de julho, estamos bem pertinho ali um do outro. Então nós vamos criar nossa família aqui, então nós só temos que agradecer a Deus, né? E estar nesse local, então vamos ajudar o povo que é administrar a nossa cidade. A enquete teve 5.612 votos e Gervino Cláudio Gonçalves, do PL, recebeu a aprovação de 36,15% dos internautas com 2.040 votos. Parabéns, viu, vereador? Só para ele, dentro dos números, para a gente finalizar, avalie esses números aí que recebeu o vereador e a enquete como um todo, Luiz. Oliveira, e como eu sempre coloquei, isso é importante para que a população também comece a avaliar, que nós comecemos a demonstrar aí a participação e o trabalho do Legislativo. Eu, como sempre coloquei em outras vezes, tá? Executivo, Legislativo, Judiciário. 3 poderes da República, independentes, harmônicos entre si. Mas, para mim, uma opinião minha, o poder mais importante, embora todos tenham a sua importância, mas do ponto de vista de uma sociedade, para mim é o Legislativo. O Legislativo, ele faz a lei, ele fiscaliza o Executivo, ele é a principal voz do povo. A principal voz do povo está no Legislativo, tá? E, infelizmente, hoje nós temos visto aí, como eu tenho falado sempre, uma diminuição do poder legislativo. A palavra é essa, uma diminuição. Outros poderes se suplantando e até desrespeitando o legislativo em algumas situações. E eu sempre falo para os deputados, quando vem aqui, falo para o vereador agora, nós temos, vereador, eu vou colocar uma coisa muito importante, já aproveitando essa situação do legislativo aí de Sorocaba, uma coisa que eu discuto sempre, falo para os vereadores, eu nunca vi aqui em Sorocaba tanta interferência de poderes
externos. Eu nunca vi tanta interferência do Tribunal de Contas dizendo que o que a Câmara tem que fazer quando o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Legislativo. Eu acho que essa é uma colocação minha agora, não uma crítica. Uma crítica em relação ao passado, mas uma colocação. O poder legislativo tem que se impor, não de forma errada, mas mostrar que é um poder. Mostrar a que veio e que é um órgão importante dentro da nossa sociedade. E a Câmara de Sorocaba está devendo um pouco isso. Tá? Não ficar subserviente a determinações, a colocações que diminuem o poder da Câmara Municipal. Presidente Cláudio, eu sei que o senhor tem sessões extraordinárias que vai participar e comandar no dia de hoje. O doutor Luiz Antônio Barbosa fez aí algumas colocações, pontuou algumas situações. O vereador quer comentar para a gente caminhar para o final? Eu quero parabenizar o Luiz Antônio por essas palavras. Principalmente nesses últimos 4 anos, a Câmara, no meu ponto de vista, retrocedeu, né? Então, tem muita interferência de fora, sim. Nós temos, acho que, eu sempre falo, como a gente respeita os outros poderes, a Câmara, o pessoal também tem que respeitar o poder legislativo. E outra coisa, aqui está os vereadores, os 20 vereadores, que vivem próximo do povo. Então, é aquele que conhece o problema do cidadão. Então, quando o cidadão elege um representante para trás, que é aquele que está mais próximo dele, quando ele não consegue achar um juiz na rua para conversar, não consegue achar um prefeito na rua, um deputado, aonde que ele vem? Ele vem na Câmara Municipal, ele vai bater na porta do vereador. Eu mesmo que moro no bairro, moro lá no Júlio de Mesquita Filho, já há mais de 30 anos, então o pessoal bate na porta para poder solicitar alguma coisa. Então, esses outros poderes têm sim que estar respeitando a Câmara, igual nós respeitamos. Pode ver que não vejo nenhum vereador aqui desrespeitando os outros poderes. Então, nós temos que ter sim essa harmonia, mas tem que um respeitar o outro. Presidente, muito obrigado. Agradecemos mais uma vez aí pela confiança em nosso jornalismo. Até onde temos conhecimento, foi a primeira vez que os vereadores foram avaliados ao longo da história, nos 100 primeiros dias, com a participação direta da população, porque desconhecemos qualquer outro tipo de pesquisa que possa ter sido realizada neste período. Sempre quem é avaliado é o prefeito, e parabéns aí pela atuação e sucesso. Eu que agradeço mais uma vez. Quero agradecer você, em nome de todo o portal, que esse trabalho que vocês fazem, que é excelente, e a gente fica feliz de ser um dos, se é pela primeira vez, a gente sair aí na frente do nosso trabalho, mas o presidente só vai bem quando você tem aí vereadores também que fazem um trabalho legal, porque só o presidente sozinho, ele não consegue fazer nada. Então nós temos aqui 20 vereadores que têm trabalhado incansavelmente, né? O presidente, ele está ali mais para poder, é o juiz da coisa, né? Apaziguar os assuntos mais quentes, e a gente continua trabalhando. Meu gabinete continua trabalhando muito forte, né, atendendo a população, e que Deus abençoe vocês. Você tenha um bom dia, Oliveira, Luiz, que Deus possa abençoar, e uma boa semana a todos nós. Obrigado, presidente, por atender o nosso jornalismo. Conversamos aqui no Repórter RMS News, no portal RMS News, com o presidente da Câmara de Sorocaba, vereador Gervino Cláudio Gonçalves, do PL, que recebeu a aprovação de 36,15% dos internautas, com 2.048 votos, em uma enquete realizada pelo portal, a enquete que teve início no domingo, dia 18, e foi encerrada na sexta-feira, dia 7, na última sexta-feira, recebendo um total de 5.612 votos.